esse povo aí do Senhor é, com o Senhor não se brinca. Eu vou te servir, mas se eu te conhecer, se apresenta que eu te sirvo. Mas não me permita servir aos homens, nem aos demônios. Eu só servirei ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Custou caro, tá, gente? Foi prepotente o negócio. Mas no final, e é o que eu quero te dizer para te animar nesta noite. Aleluia. Deus não te chama para algo que é fácil, mas Ele te diz: eu estou contigo e no final a vitória é certa. Glória a Deus. Quando Deus me chamou, eu estava de frente de Ziclague. Eu tinha uma vida destruída. Eu não tive infância, não tive adolescência, não tive juventude, porque eu tinha uma vida emocionalmente, culturalmente, em família desorganizada. Então eu posso falar com você, o diabo levou tudo. Eu atropelava todos os processos. Então eu conheço esse milagre. Eu sei o que é não ter nada. Eu sei o que é casar e se separar. Eu sei o que é enterrar um filho. Eu costumo dizer que às vezes eu tenho até vergonha de dizer o tanto de coisa que eu sei do que é estar em Ziclague. Ver a casa saqueada. Não saber por onde começar. Mas eu fiz como Davi. E eu quero te chamar nessa noite. Eu não sei aonde é a sua Ziclague. Eu não sei o que o Espírito de Deus está trazendo na sua memória nessa noite, que é Ziclague na sua vida. Eu não sei se é um casamento que você teve, que não deu certo, mas até hoje você carrega frustrações naquele lugar. Não decidiu deixar o passado para começar. Eu não sei se é uma família desestruturada, que você ainda não conseguiu se permitir ser curado para você recomeçar. Mas eu quero te dizer que em Deus, consultando a Deus, se entregando a Deus por inteiro, Ele vai reescrever a sua história. Aleluia. Mas decida nessa noite. Decida. Porque tem alguns pontos que nós precisamos observar nessa palavra. Davi, ele se voltou para o Senhor, porque Davi nesse tempo ele estava indo, né? Deixa a vida me levar, estava levando. E às vezes mesmo nós que conhecemos a palavra do Senhor em áreas da nossa vida, em situações da nossa vida, a gente já coloca aquela máscara, né? Acabou a pandemia, mas a gente coloca aquela máscara de que está tudo bem, sorri para todos, mas para tudo na bênção. A gente não se decide. Só que com Deus, meus irmãos, eu aprendi isso de formas muito duras. Eu fui curada, eu fui ali para a clínica da alma, eu era só o pó. Só o pó. Eu fiquei ali mais de um ano sendo tratada pela pastora Rogéria. Depois eu passei mais de um ano fazendo escola de restauração. Depois mais um tempo servindo lá. Mas até hoje tem lugares que precisam ser curados aqui. Às vezes a gente tem mania de, como cristão, seja homem ou mulher, seja quem for, a gente tem mania de achar que tudo ficou para trás. Não, gente, o mundo espiritual, ele é atemporal. Deus gosta das coisas resolvidas. Passado é para a gente visitar, ver os erros, deixar lá, permitir que a cura venha para reiniciar. Em Deus a gente não faz as coisas com as coisas debaixo do tapete, com a alma doente. A gente não faz porque não dá certo. Quando a nossa alma é doente, a gente é guiado pelas emoções. É onde quando a gente fala, nossa, mas tal pessoa serve ao Senhor, mas ele é cheio de mimimi. Às vezes ele é orgulhoso, porque o orgulho provém de uma alma não sarada. Para que eu e você sejamos leves, tenhamos o coração pronto a decidir, nós precisamos primeiramente nos voltar para o Senhor. Mas diante do Senhor, a gente não precisa dar essa de que está tudo bem. Tem coisa que não está tudo bem. Tem hora que a gente tem que falar, Deus, eu não estou entendendo nada. Senhor, eu não estou nem concordando, mas submeta o meu coração à tua palavra. Aleluia! Glória a Deus! Gente, submissão não é porque a gente quer, não. Sabe por que o Evangelho tem tanto confronto? Porque o Evangelho, ele é diferente das religiões. As religiões nos chamam a prestar um culto para receber algo
pode. Vai por amor. Deus entende não, meu irmão. Deus entende a sua palavra. Aleluia. Deus entende o que está escrito. Deus entende as suas alianças que Ele tem para conosco. Deus está conosco o tempo todo, mas não significa que Ele aprova tudo o que fazemos. Verdade. Nós precisamos decidir a quem vamos servir. Davi estava perdido com aliança com um homem que nem sequer era do Senhor. Quando nós devemos buscar abrigo no Senhor e na força do seu poder. Por Deus. Só que nesse momento aqui, vamos dizer que ele foi pego na curva. É o que eles vão dizer, Deus pegou na curva. Às vezes Deus permite desenclave na minha e na sua vida. Mas não é para nos destruir, não é para nos examinar, é para nos fazer abrir os olhos e nos voltarmos para o Senhor, nos voltarmos para os princípios. Davi, nessa situação, ele se voltou ao Senhor. E foi um momento difícil, porque nem os homens que estavam com ele nesse momento estavam a seu favor, os homens queriam apedrejá-lo. Ele não tinha uma estratégia. Sabe por que ele se voltou para o Senhor? Porque ele entendeu que só nos voltando para o Senhor, nós teremos direções para que nós tomemos decisões assertivas, corretas na nossa vida. A palavra de Deus, ela não é um peso, mas nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer os princípios. A gente não tropeça quando a gente conhece os princípios. Nós precisamos ser entregues para ser curados, sarados e direcionados. Mas há uma coisa que nós precisamos ter como princípio. Às vezes nós sabemos quem nós não queremos ser, mas quem nós devemos ser nós não sabemos. Para nós sermos assertivos em Deus, existe um ponto crucial. Quem você quer ser? Quem você entende que Deus te chamou para ser? O que você precisa recuperar nesse claro? É as suas emoções? Às vezes a gente perdeu as nossas emoções numa ferida, numa rejeição, numa família destruída. E isso, gente, pode ter 30, 40 anos de idade. Nós atendíamos pessoas aqui na clínica da alma, líderes, pastores. Sabe por quê? Nós somos gente. Gente falha, gente peca. E gente precisa do Senhor. E aí, Davi ele se voltou para o Senhor. E quando ele se voltou para o Senhor, é interessante que ele só fez duas perguntas. Vamos ver o que diz o texto. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançará e tudo libertarás. Isso me traz um ensinamento muito profundo. Às vezes a gente fica assim: o que Deus tem para mim? O que Deus tem para fazer na minha vida? Sabe onde Deus está? Na palavra que Ele já te deu. Às vezes nós estamos buscando uma palavra nova de Deus, mas já obedeceu a quem Ele mandou anteriormente? Porque se não obedeceu a quem Ele já mandou anteriormente, Ele não vai dar uma nova, porque o comando já foi dado. Davi só fez duas perguntas: eu persigo esse povo? Eu vou alcançar? E Deus disse para ele a resposta: persegue, alcançarás e libertarás. Eu quero te chamar nessa noite: não se conforme com o lugar que você está. Não se conforme com a vida que está do jeito que está e está bom. Eu vou te falar de uma coisa bem simples. Eu vou dar um exemplo que para mim é comum. Começar uma coisa e não terminar. Tem gente que começa a casa, nós vamos construir, Deus vai fazer, Deus falou. Sobe as paredes, põe a janela, põe o teto e nunca mais reboca a parede. Que obra é essa? Que começou e não termina. Deus, quando Ele te diz que Ele vai fazer, Ele só está esperando a ação, como Davi fez. Saia para a ação, tome a decisão de caminhar naquilo que Deus já te falou. Aleluia. E não inventa moda. Inventa moda
Senhor e amar o Senhor, mesmo que o nosso amor é limitado, a gente ama o Senhor. Nosso amor é limitado, porque a gente peca, a gente entristece o Senhor. Mas a gente se volta, pede perdão, Ele é amoroso, Ele é justo, misericordioso, Ele nos recebe. Mas quando a minha alma era ferida, quando eu não tinha saído de Ziclague, ainda que eu tinha sentido pelo Senhor, mas eu não tinha saído de Ziclague, que lá na minha alma, lá nas recâmeras da minha alma, tinha ferida de rejeição, eu tentava agradar as pessoas, eu tentava ser aceita, eu queria ser amada. Minha vida não andava. Sabe por quê? A graça de Deus basta para mim e para você. Quando a nossa alma é curada, nós conseguimos amar sem ser amado. Quando a nossa alma é curada, nós não queremos estar no lugar do outro, porque nós sabemos onde é o nosso lugar. Glória a Deus! Aleluia! Isso é um processo. Mas tem que sair do lugar, tem que se decidir. Davi começou a perseguir esse exército. E me chama a atenção algo a respeito de Davi. Às vezes a gente quer chegar no topo, como se diz por aí, né? Sentar na janela. Só que Davi, ele sabia descer e subir. Em Deus a gente cresce mais quando a gente desce do que quando a gente quer subir. Glória a Deus! Davi, quando ele começa a perseguir esses homens, a Bíblia vai dizer que para começar, já começou a dar ruim. Eram 600, 200 ficou. A palavra vai dizer aqui no versículo à frente. Partiu, pois, ele e seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram para trás e pararam. E seguiu Davi com seus 400 homens, pois 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam a passar o ribeiro de Besor. Davi, ele se esforçou, ele confiou, ele se voltou para o Senhor e ele não observou as circunstâncias.